Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a literatura no Enem. E para falar sobre isso, a gente precisa ter em mente que nos últimos anos o Enem tem cobrado a literatura de duas maneiras diferentes. Primeiro, tem aparecido muitos temas relacionados à identidade nacional. Então, temáticas relacionadas ao movimento do modernismo de 22, ao romance de 30, ao romantismo de Álvares de Azevedo, são importantes e são muito cobrados nas provas do Enem. E em contrapartida a essa cobrança, a esse tipo de abordagem, nós temos também uma literatura contemporânea, que aparece com autores novos, pouco conhecidos, que trazem discussões no âmbito do social e do cultural, crítico, a emergir com lutas de classes, com uma literatura mais engajada. Então nós temos temas relacionados ao feminismo, a figura da mulher, a figura do negro, que dialogam com essa tradição de constituição da nossa identidade nacional. Então, vale destacar que o Enem, como uma prova de interpretação, e leitura, vai abordar muitas vezes poemas que vieram do modernismo e poemas e textos contemporâneos. Então, pensar e reler autores como Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes são poetas e autores importantes e que trazem textos que podem aparecer num diálogo aí de leitura e interpretação com textos mais contemporâneos, como, por exemplo, letras de músicas, que já trazem uma visão mais atualizada e mais crítica e mais inserida no âmbito social atual. Então, nós temos também relação com letras de rap, como, por exemplo, Os Racionais, em um diálogo direto com poemas do modernismo. Então, eu diria que é importante ler com atenção, sejam os textos clássicos que apareceram, textos e poemas de autores canônicos, sejam textos, músicas, excertos, trechos de alguns autores mais contemporâneos e identificar o diálogo que está sendo apresentado na prova, que está sendo posto em pauta para interpretar e para relacionar, pois, o Enem, acima de tudo, é uma prova de leitura e interpretação. Então, vale lembrar que é muito importante ler com atenção os textos, destacar as informações mais importantes e identificar esses movimentos de analogia e correlação de tempo e espaço das temáticas que são abordadas aí. Boa prova para todos e até mais. Oi pessoal, tudo jóia? Tô passando aqui rapidão para dar umas diquinhas sobre as questões de língua portuguesa do Enem para vocês. Funciona mais ou menos assim. Tem muitas questões sobre gêneros textuais. E o que eles querem saber a respeito dos gêneros textuais? Nada muito técnico, muito mais a respeito de uso. Para que aquele texto está sendo usado? Então estamos falando aqui de objetivos, de intencionalidade, de propósito do texto, certo? Saibam identificar para que esse texto foi escrito, certo? Vamos pensar também nas questões relativas à situação de comunicação como um todo, pensando, por exemplo, para quem esse texto foi escrito. Além, é claro, obviamente, qual era a intenção do autor ao fazer isso, mas como foi que ele utilizou os recursos linguísticos para atingir esse objetivo que ele estava pretendendo. Então, fiquemos bastante atentos a isso e, obviamente, lê primeiro a questão, vai para a pergunta depois, porque você já vai direcionado, você já vai sabendo o que é que você vai procurar como resposta para essa questão, ok? Boa prova para vocês, descansem, estejam em paz, aqui mente tranquila e boa prova, beleza? Um beijão, tô torcendo para todos. Oi pessoal, tudo bem? Agora, para falar um pouquinho de redação com vocês, eu vou falar sobre a competência 5 e a competência 2,
A competência 2, ela se concentra, né, na abordagem do tema, na elaboração e na clareza dos argumentos, em elucidar esse tema. Então, eu gostaria de destacar essa competência porque é importante que o candidato observe claramente o tema e identifique as palavras-chave dentro do tema para não acabar tangenciando e perdendo pontos por isso. Então, grifar as palavras que são o núcleo do tema é importante para nortear toda a redação e todo o projeto de texto, né? E no que se refere à competência 5, não esquecer que a proposta de intervenção precisa ser articulada, né? E precisa retomar, fechar os argumentos que foram apresentados ao longo da redação. Então, é preciso que o agente apresente uma ação que seja uma ação viável de ser executada, que seja uma ação produtiva para a proposta de intervenção, para que assim todos os pontos da competência 5 sejam alcançados, né, e o candidato possa adquirir aí a nota máxima, né, nesta competência. Então, eu gostaria de destacar as duas competências, porque são competências nas quais o candidato pode cometer um deslize e acabar perdendo pontos por conta desse deslize. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para domingo, prova de redação do Enem? Bom pessoal, para você construir um bom texto domingo na prova do Enem, é muito importante que você leia atentamente o tema da redação. Procure colocar o tema dentro do seu texto para que você não corra o risco de fugir ao tema e ter a sua redação anulada. Além disso, pessoal, leia atentamente os textos da coletânea, porque eles podem te ajudar na construção da argumentação. Outro fator importante é a presença do repertório sociocultural. Você precisa, dentro da redação do Enem, relacionar os seus argumentos e suas ideias com outras áreas do conhecimento. Então, você pode utilizar uma máxima filosófica, um conceito da sociologia, você pode usar um período histórico, alguma informação da geografia, da biologia. O importante é que você correlacione as disciplinas com a temática da prova, ok? Além disso, pessoal, como todo texto dissertativo exige, você precisa dominar a norma culta. Então, é muito importante que você faça a escolha lexical adequada, que você utilize um grau de formalidade maior para a prova do Enem, procure usar orações subordinadas, orações coordenadas, usar bastante conectivos para relacionar, ligar as suas ideias, ok? Isso é muito importante dentro da prova do Enem. E atenção especial para a conclusão do Enem, que exige uma solução. Então, é muito importante que essa solução tenha elementos como um agente, uma ação, um modo, uma finalidade e um detalhamento, para você garantir aquela nota 1000, ok? Então, boa prova domingão, tenham muita calma, façam leitura atenta de tudo o que está escrito na prova, façam uma leitura atenta da prova toda, ok? Estou aqui na torcida, desejando uma boa prova para vocês, uma boa sorte. Eu acredito em vocês, vocês estudaram o ano todo, vocês têm um potencial enorme para tirar uma nota 1000, ok? Um grande beijo a todos, boa prova e até domingo.